Olá, meus caros ouvintes. Bem-vindos a mais uma jornada pelos cantos mais sombrios do nosso Brasil rural. Hoje eu trouxe para vocês uma maratona especial, 5 histórias que foram coletadas ao longo de anos percorrendo fazendas, sítios e vilarejos perdidos no tempo. Antes de começarmos, eu preciso que vocês façam algo por mim. Peguem um copo d'água e deixem ao lado. Confiem em mim, vocês vão precisar durante essas 5 horas que passaremos juntos. E se vocês estão ouvindo isso no escuro, melhor ainda. O escuro tem uma forma peculiar de tornar essas histórias mais verdadeiras. Comentem aqui embaixo. Vocês já tiveram alguma experiência inexplicável no interior? Eu leio todos os comentários e vocês sabem que eu sempre respondo. Suas histórias podem até virar o próximo vídeo do canal. Agora, apertem o play, aumentem o volume e preparem-se para 5 horas de puro terror rural. Vamos começar nossa jornada pelos relatos mais perturbadores que já coletei. Deixamos agora as terras mineiras e viajamos para o interior de São Paulo, para uma história que me foi contada por João Batista, um agricultor aposentado que viveu uma experiência que mudou completamente sua perspectiva sobre o mundo. João trabalhava com plantação de milho há mais de 40 anos. Conhecia a terra como ninguém, sabia quando plantar, quando colher, como cuidar da plantação. Mas em 1994, algo aconteceu em sua propriedade que o fez questionar tudo o que acreditava saber sobre a vida e a morte. Esta é uma história sobre inocência perdida, sobre segredos enterrados no solo fértil do interior paulista e sobre como o passado pode voltar para assombrar os vivos de formas que jamais imaginamos. Preparem-se para conhecer as crianças do milharal, a história. Meu nome é João Batista e eu sempre fui um homem da terra. Nasci e cresci no interior de São Paulo, numa região onde o milho cresce alto e dourado, onde as famílias se conhecem há gerações e onde os segredos do passado ficam enterrados junto com as raízes das plantas. Em 1994, eu tinha 52 anos e trabalhava numa propriedade de 100 hectares que havia comprado com muito suor e sacrifício. Era uma terra boa, fértil, que produzia milho de excelente qualidade. Eu morava sozinho numa casa simples, no centro da propriedade, depois que minha esposa havia falecido 2 anos antes. A rotina era sempre a mesma: acordar antes do sol, cuidar dos animais, verificar a plantação, fazer os reparos necessários. Era uma vida simples, mas era a vida que eu escolhera e da qual não me arrependia. A propriedade era dividida em vários talhões de milho, cada um plantado em épocas diferentes para que eu pudesse ter colheita o ano todo. No talhão mais afastado da casa, próximo ao limite com a propriedade vizinha, eu sempre tinha problemas com a plantação. O milho não crescia direito, ficava raquítico, amarelado, como se a terra ali fosse pobre demais. Isso me intrigava, porque o solo era o mesmo em toda a propriedade. A irrigação era idêntica, os cuidados eram os mesmos. Mas naquele talhão específico, de uns 5 hectares, o milho sempre dava problema. Foi o Sebastião, meu vizinho mais próximo, que me explicou o motivo. Sebastião era um homem mais velho que eu. Devia ter uns 70 anos na época. Sua família vivia naquela região há mais de 100 anos e ele conhecia a história de cada pedaço de terra por ali. Uma tarde, quando eu estava reclamando mais uma vez do meu talhão problemático, ele me chamou para uma conversa. "João", ele disse, "você sabe o que aconteceu naquele pedaço de terra antes de você comprar?" Respondi que não sabia de nada específico, apenas que era parte de uma fazenda maior, que havia sido dividida e vendida em lotes menores. Sebastião balançou a cabeça e me contou uma história que eu gostaria de nunca ter ouvido. Segundo ele, naquele local havia funcionado um orfanato entre 1930 e 1950. Era uma instituição dirigida por freiras, que recebia crianças abandonadas de toda a região.
O orfanato funcionava numa casa grande de 2 andares, com dormitórios, refeitório, capela e uma pequena escola. Era um lugar triste, Sebastião me disse. As crianças que chegavam lá raramente saíam. Algumas morriam de doenças, outras simplesmente sumiam. Ninguém fazia perguntas porque eram crianças que não tinham família mesmo. Ele me contou que havia rumores sobre maus tratos, sobre crianças que eram punidas severamente por pequenas infrações, sobre condições insalubres e falta de comida adequada. Mas como eram outros tempos e as crianças não tinham quem falasse por elas, nada era feito. O orfanato foi fechado em 1950, depois que várias crianças morreram durante um surto de pneumonia. As autoridades disseram que foi uma epidemia natural, mas os moradores locais sempre suspeitaram que havia mais por trás daquelas mortes. As crianças foram enterradas ali mesmo, Sebastião continuou, num cemitério improvisado nos fundos da propriedade. Depois que o orfanato foi fechado, a casa foi demolida e a terra foi arada para a plantação. Mas dizem que as almas daquelas crianças nunca saíram de lá. Eu escutei a história com ceticismo. Não que eu duvidasse do Sebastião, mas sempre fui um homem prático, pouco dado a crenças em fantasmas e assombrações. Pensei que talvez o solo daquele talhão tivesse algum problema químico, alguma deficiência mineral que eu não havia detectado. Mas as coisas começaram a ficar estranhas algumas semanas depois dessa conversa. Era início de maio, época de plantio. Eu estava preparando o talhão problemático para uma nova safra, passando o arado, preparando os sulcos para as sementes. Era um trabalho que eu fazia há décadas, conhecia cada movimento necessário. Enquanto trabalhava, comecei a ouvir sons estranhos. Primeiro pensei que fossem pássaros ou pequenos animais no mato ao redor, mas logo percebi que eram vozes. Vozes de crianças. Elas pareciam estar brincando em algum lugar próximo, rindo, conversando, cantando músicas infantis. Mas quando eu parava o trator e prestava atenção, os sons cessavam imediatamente. Assim que eu voltava ao trabalho, as vozes recomeçavam. Isso aconteceu durante vários dias seguidos. Sempre no mesmo talhão, sempre as mesmas vozes infantis que paravam quando eu tentava localizá-las. Comentei com Sebastião sobre os sons e ele apenas balançou a cabeça gravemente. Elas estão acordando, foi tudo o que ele disse. Quando as sementes de milho começaram a germinar, os fenômenos se intensificaram. Não eram mais apenas vozes distantes. Agora eu podia ver movimentos entre as plantas jovens. Sombras pequenas que corriam entre os brotos de milho, sempre na minha visão periférica, sempre desaparecendo quando eu olhava diretamente. Uma tarde, enquanto eu verificava a irrigação, vi claramente uma menina de uns 8 anos correndo entre as fileiras de milho. Ela usava um vestido branco simples e estava descalça. Quando ela percebeu que eu a havia visto, parou e me olhou fixamente por alguns segundos antes de desaparecer. Eu fiquei paralisado. Não havia como aquilo ser uma criança real. Não havia nenhuma casa próxima com crianças. E a menina havia literalmente desaparecido na minha frente, como se fosse feita de névoa. Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava pensando na expressão da menina, nos olhos tristes que me fitaram antes dela sumir. Havia algo naquele olhar que me partiu o coração. Uma tristeza profunda que nenhuma criança deveria carregar. Os avistamentos se tornaram mais frequentes à medida que o milho crescia. Às vezes era uma criança sozinha, às vezes eram várias brincando juntas. Sempre crianças pequenas, sempre usando roupas antigas e simples, sempre desaparecendo quando percebiam que eu as estava observando. Mas elas não pareciam ter medo de mim. Na verdade, conforme os dias passavam, elas começaram a se mostrar mais abertamente, como se estivessem se acostumando com a minha presença. Uma manhã, enquanto eu caminhava pela plantação, verificando o crescimento do milho,
ouvi uma voz infantil me chamando. Senhor, Senhor! Olhei ao redor e vi um menino de uns 10 anos acenando para mim entre as plantas. Ele tinha cabelo escuro, rosto magro e usava uma camisa remendada que parecia ter sido lavada muitas vezes. Meu primeiro instinto foi me aproximar, mas assim que dei um passo em direção a ele, o menino desapareceu. Não correu, não se escondeu. Simplesmente se desfez como fumaça. Fiquei ali parado, tremendo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Aquela havia sido a primeira vez que uma das crianças havia tentado se comunicar diretamente comigo. Naquela noite, procurei Sebastião novamente. Contei sobre todos os avistamentos, sobre a menina de vestido branco, sobre o menino que havia me chamado. Ele me escutou em silêncio, balançando a cabeça como se já esperasse por aquilo. Elas querem alguma coisa, ele me disse. Almas de crianças que morreram injustamente sempre voltam quando alguém mexe na terra onde elas foram enterradas. Você revolveu o cemitério delas quando arou aquele talhão. Perguntei o que eu deveria fazer. Parte de mim queria vender a propriedade e ir embora, mas outra parte sentia uma estranha compaixão por aquelas crianças. Elas não pareciam malévolas ou assustadoras, pareciam apenas perdidas. Deixe elas se manifestarem, Sebastião aconselhou. Escute o que elas têm para dizer. Talvez seja isso que elas estão esperando há tantos anos. Então foi isso que eu fiz. Parei de fugir dos avistamentos e comecei a prestar atenção nas crianças do milharal. O milho daquele talhão começou a crescer como nunca havia crescido antes. Em poucas semanas, estava mais alto e mais verde que qualquer plantação que eu já havia visto. Era como se a terra, depois de décadas estéril, tivesse finalmente encontrado vida novamente. E conforme o milho crescia, as aparições das crianças se tornaram mais claras, mais definidas. Comecei a reconhecer rostos específicos. Havia a menina de vestido branco que eu vira primeiro, sempre sozinha, sempre séria. O menino que me havia chamado, que parecia ser mais corajoso que os outros. Uma garotinha muito pequena, que não devia ter mais que 5 anos, que sempre aparecia segurando a mão de uma menina mais velha. Elas começaram a me seguir enquanto eu trabalhava, mantendo sempre uma distância respeitosa, mas claramente interessadas no que eu estava fazendo. Às vezes, eu as ouvia sussurrando entre si, como se estivessem comentando sobre mim. Foi numa tarde de junho que a primeira comunicação real aconteceu. Eu estava no meio do milharal, verificando se havia pragas nas plantas, quando senti uma presença muito próxima. Olhei para o lado e vi a menina de vestido branco parada a apenas 2 metros de mim. Desta vez, ela não desapareceu quando nossos olhares se encontraram. Ficou ali, me observando com aqueles olhos tristes e profundos. Senhor, ela disse com uma voz suave, quase um sussurro. O Senhor é bom conosco. Meu coração disparou, mas tentei manter a calma. Era a primeira vez que uma delas falava comigo diretamente e eu não queria assustá-la. Como você se chama? Perguntei delicadamente. Maria, ela respondeu. Maria das Dores. Tenho 8 anos. Há quanto tempo vocês estão aqui, Maria? Ela inclinou a cabeça como se estivesse pensando. Muito tempo, desde que fomos dormir e não acordamos mais. A simplicidade da resposta me emocionou profundamente. Aquela criança havia morrido há décadas, mas ainda se via como uma menina de 8 anos que havia simplesmente dormido. O que vocês querem? Perguntei. Maria sorriu pela primeira vez e, apesar de tudo, era um sorriso doce e inocente. Queremos brincar e queremos que alguém se lembre de nós. Naquele momento, outras crianças começaram a aparecer entre as plantas de milho. 1, 2, 5, 10. Logo eu estava cercado por pelo menos 15 crianças espectrais, todas me olhando com curiosidade e esperança.
Havia meninos e meninas de várias idades, todos usando roupas simples e antigas. Alguns estavam claramente desnutridos, com rostos magros e olhos fundos. Outros mostravam sinais de doenças: tosse constante, pele pálida, movimentos fracos. Vocês todas moraram no orfanato? Perguntei. Elas assentiram com a cabeça em uníssono. Era um lugar triste, disse o menino que havia me chamado antes. Tínhamos fome sempre, e frio, e as irmãs eram bravas conosco. Como vocês morreram? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Alguns ficaram doentes e não melhoraram, explicou Maria. Outros fizeram as irmãs ficarem muito bravas. Uma menina mais velha, de uns 12 anos, se aproximou. As irmãs disseram que crianças más não merecem comer. Ela disse com uma voz amarga. Disseram que era para aprendermos a ser boas, mas a gente só tinha fome. Gradualmente, ao longo de várias semanas, fui descobrindo a verdadeira história do orfanato São José, como elas me contaram que se chamava. As freiras que dirigiam a instituição eram extremamente severas. Qualquer pequena infração, conversar durante as refeições, não terminar as orações, sujar a roupa, era punida com isolamento, privação de comida ou castigos físicos. Muitas crianças morreram não apenas de doenças, mas de desnutrição e maus tratos. Outras simplesmente desapareceram durante a noite e nunca mais se falou nelas. A irmã Ágata era a pior, me contou um menino chamado Pedro. Ela dizia que éramos filhos do demônio porque não tínhamos pais. Dizia que precisávamos sofrer para purificar nossas almas. As crianças me mostraram onde haviam sido enterradas. Era numa área no final do talhão, próxima a um pequeno bosque. Não havia lápides, não havia cruzes, apenas algumas pedras empilhadas que marcavam os locais aproximados. Fomos colocadas numa vala comum, explicou Maria. A irmã Ágata disse que não merecíamos túmulos individuais porque éramos pecadoras. Conforme as semanas passavam, eu desenvolvi uma rotina estranha, mas reconfortante com as crianças do milharal. Todas as tardes, depois de terminar meu trabalho, eu voltava ao talhão e passava algum tempo com elas. Elas me contavam histórias do orfanato, me mostravam brincadeiras que faziam escondido das freiras, cantavam canções que haviam aprendido. Era tocante ver como, mesmo depois da morte, elas mantinham a inocência e a capacidade de alegria das crianças. Eu comecei a trazer coisas para elas. Não que elas pudessem tocar em objetos físicos, mas elas gostavam de ver. Trouxe brinquedos antigos que encontrei no antiquário da cidade, livros de histórias infantis, doces que eu deixava nas pedras que marcavam seus túmulos. O Senhor é como um pai para nós, Maria me disse uma tarde. Nunca tivemos um pai de verdade. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Eu e minha esposa nunca havíamos tido filhos, e agora me encontrava cuidando de 15 crianças mortas há décadas. O milho daquele talhão cresceu magnificamente naquele ano. As espigas eram grandes, douradas, perfeitas. Era como se a felicidade das crianças estivesse fertilizando a terra. Mas eu sabia que aquela situação não poderia durar para sempre. As crianças começaram a me falar sobre ir embora. Diziam que estavam se sentindo mais leves e que às vezes viam uma luz bonita que as chamava. Mas a gente não quer deixar o Senhor sozinho, disse Pedro numa tarde de julho. E a gente gosta de brincar no milharal, acrescentou uma garotinha chamada Ana. Eu percebi que as crianças estavam se apegando à vida novamente através do carinho que eu demonstrava por elas. Mas também sabia que isso não era saudável para elas. Elas precisavam seguir em frente, encontrar a paz que lhes havia sido negada em vida. Foi então que decidi fazer algo que mudaria tudo. Procurei o padre da cidade e contei toda a história. Inicialmente ele foi cético, mas quando viu minha sinceridade e ouviu os detalhes que eu havia aprendido com as crianças,
detalhes que coincidiam com registros históricos que ele encontrou nos arquivos da diocese. Ele concordou em me ajudar. Organizamos uma missa especial para as crianças do orfanato São José. Foi numa tarde de domingo, no próprio Milharal. O padre trouxe alguns paroquianos. Sebastião veio também, e eu convidei algumas famílias da região. As crianças ficaram muito animadas quando souberam da missa. Era a primeira vez em décadas que alguém rezaria especificamente por elas, que alguém as trataria com a dignidade que merecem. Durante a cerimônia, eu podia vê-las claramente, em pé entre as plantas de milho, ouvindo atentamente as orações. Algumas choravam, outras sorriam. Todas pareciam em paz. O padre abençoou toda a área onde elas haviam sido enterradas. Fizemos uma oração especial para cada criança, pronunciando seus nomes em voz alta, nomes que elas haviam me contado ao longo dos meses. Maria das Dores, Pedro Alcântara, Ana Francisca. À medida que cada nome era pronunciado, eu via a criança correspondente se iluminar com uma luz suave e dourada. Foi emocionante e reconfortante ao mesmo tempo. Após a missa, as crianças se aproximaram de mim uma última vez. "Obrigada, Pai João", disse Maria, usando pela primeira vez a palavra pai para se referir a mim. "Agora a gente pode ir brincar no céu." Uma por uma, elas se despediram de mim. Abraços que eu não podia sentir fisicamente, mas que tocaram minha alma profundamente. Beijos no rosto que eram apenas o toque suave de uma brisa morna. "A gente vai sentir saudade", disse Pedro, "mas a gente sabe que o Senhor vai se lembrar de nós." "Sempre", eu prometi, "sempre me lembrarei de vocês." Então, conforme o sol se punha atrás do milharal, as crianças começaram a desaparecer. Não de forma súbita como antes, mas gradualmente, se tornando mais transparentes até que apenas suas vozes permaneceram. "Tchau, Pai João. Obrigada por cuidar da gente. A gente te ama." E então elas se foram. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que eu já havia experimentado. Não era um silêncio vazio ou assustador. Era um silêncio em paz, um silêncio completo. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em meses. Sonhei com as crianças brincando num campo ensolarado, correndo livremente, rindo sem medo, comendo frutas doces e bebendo água fresca. Quando acordei, sabia que elas haviam encontrado finalmente a paz que mereciam. O milharal continuou produzindo magnificamente nos anos seguintes. Aquele talhão se tornou o mais produtivo de toda a propriedade, como se a terra tivesse sido abençoada pela despedida das crianças. Eu mandei fazer um pequeno memorial no local onde elas haviam sido enterradas. Uma placa simples de bronze com os nomes de todas as 15 crianças e uma inscrição: "Em memória das crianças do orfanato São José, que encontraram na morte a paz que lhes foi negada em vida." Às vezes, durante as tardes quentes de verão, quando o vento balança as plantas de milho, eu ainda posso ouvir ecos distantes de risadas infantis. Não são assombrações ou manifestações sobrenaturais. São apenas memórias felizes que ficaram impregnadas naquele lugar. Sebastião me visitou algumas semanas depois da missa e comentou que a energia do lugar havia mudado completamente. "Agora é um lugar em paz", ele disse. "Você fez uma coisa boa, João. Deu a essas crianças o que elas mais precisavam: amor e reconhecimento." Eu continuei trabalhando naquela terra por muitos anos depois. Sempre que plantava milho naquele talhão especial, eu sentia como se estivesse plantando não apenas sementes, mas também esperança e memória. Às vezes, encontrava objetos enterrados na terra: um botão antigo, um pedaço de porcelana quebrada, uma pequena boneca de pano deteriorada pelo tempo. Eu recolhia esses achados com carinho e os guardava numa caixa especial, como relíquias das crianças que haviam vivido e morrido naquele lugar.
Quando finalmente me aposentei e vendi a propriedade, fiz questão de contar a história toda para o novo proprietário. Ele era um homem jovem, com filhos pequenos, e ficou tocado pela história das crianças do milharal. Vou cuidar bem deste lugar, ele me prometeu, e vou ensinar meus filhos sobre as crianças que viveram aqui. Foi reconfortante saber que a memória delas seria preservada. Hoje, muitos anos depois, quando passo pela região e vejo o milharal balançando no vento, ainda penso nas 15 crianças que encontraram em mim o pai que nunca tiveram em vida. Elas me ensinaram que o amor pode transcender a morte, que a compaixão pode curar feridas que perduram por décadas e que às vezes o que os mortos mais precisam não é que os deixemos em paz, mas que os amemos e nos lembremos deles. A terra onde elas viveram e morreram continua fértil, continua produzindo milho dourado e abundante. É como se sua inocência e pureza tivessem abençoado aquele solo para sempre. E eu carrego comigo a certeza de que existe algo depois da morte, algo que permite que o amor continue existindo, mesmo quando os corpos já se desfizeram. As crianças do milharal me deram essa certeza, esse presente inestimável. Por isso eu conto essa história, para que vocês saibam que nem todas as manifestações sobrenaturais são assustadoras ou malévolas. Às vezes, são apenas almas perdidas procurando por amor, por reconhecimento, por alguém que se importe com elas. E se um dia vocês se encontrarem numa situação parecida, se virem ou ouvirem algo inexplicável, não tenham medo imediatamente. Às vezes, o que parece assombração é apenas alguém pedindo para ser lembrado, para ser amado. As crianças do milharal me ensinaram que o maior presente que podemos dar aos mortos não é nossa memória de como eles morreram, mas nossa celebração de como eles viveram. E embora elas tenham partido há muitos anos, eu ainda as carrego comigo, no coração, onde continuam brincando eternamente sob o sol dourado de uma tarde perfeita.